Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aí para Maria Nilza da Silva, da Vila Matilde, tá bom? Gratidão por acompanhar a mensagem todos os dias aqui. Ontem eu fui convidado para uma conferência da Estaca, a Estaca São Paulo, Brasil, Itaquá, né? Foi uma linda conferência, de parabéns aí. Me chamou muita atenção, tocou muito em mim, um discursante, né? Que é o Bispo Oliveira, né? Também conhecido como Bispo Rony. Eu até fui lá e cumprimentei ele e pedi permissão para usar, né, as escrituras que ele usou e citar o nome dele no estudo do Vem e Segue-me dessa semana, porque ele compartilhou algumas palavras de Isaías e me chamou muito a atenção, tocou muito, porque Moroni também vai falar das palavras de Isaías aqui, tá bom? Nessa semana aqui. E aí eu queria usar, já conversei com ele ali que eu ia usar parte do discurso dele, tá bom? Gratidão aí. Bom, essa semana nós vamos estudar aqui no Vem e Segue-me o capítulo 7 de Mormon, o capítulo 8 e o capítulo 9. O capítulo 7 é a despedida de Mormon, suas últimas palavras, tá bom? E depois nós temos o encerramento ali pelo capítulo 8 e o 9, que Moroni, o filho dele, continua escrevendo aí esses últimos dois capítulos aqui. Então vamos lá, o que torna aqui esse capítulo 7 tão significativo é que são as últimas palavras de Mormon. Se fossem as minhas últimas palavras, o que eu poderia dizer ou deixar para a minha família, tá bom? Então aqui Mormon ele escolhe algumas coisas que são sumamente importantes, o que ele quer deixar ali para aquele povo. Lembrando que eles tiveram a última batalha no Monte Cumora e apenas 24 dos nefitas sobraram, né? Os nefitas que não morreram se passaram para o lado dos lamanitas e se tornaram lamanitas. Então havia apenas 24 aqui, e eles também estavam morrendo, né, sendo perseguidos e mortos aí pelos lamanitas, tá bom? Então o que acontece aqui? Mormon ele está escrevendo aos descendentes de Leí, né? Ou seja, os descendentes de Leí que sobraram seriam os lamanitas, seriam eles, né? Os nefitas seriam exterminados ali. Então ele está escrevendo aos descendentes de Lamanita. Pensa um pouco sobre isso. Mormon, ele perdeu os seus amigos, parentes e familiares porque os Lamanitas estavam os atacando, né? Então ele está escrevendo para um povo que destruiu ali sua família, destruiu seus amigos, né? E destruiu a nação nefita. Então ele está escrevendo para esse povo. Quais palavras ele escreveria a esse povo? Palavras de rancor, de ódio? Não, é de perdão, palavras de amor, de misericórdia, ensinando o que eles devem fazer, ensinando a identidade deles, tá bom? Para que eles possam se voltar para o Senhor. Então, a gente vê que ele está escrevendo a esse povo lá para os últimos dias, né? Quando essa mensagem chegasse a eles ali. Então, vamos começar aqui no versículo 1. Mormon, capítulo 7, versículo 1 diz assim: E agora eis que eu desejaria falar algo aos remanescentes deste povo, que são poupados. Ou seja, nos últimos dias, que são poupados ali, os descendentes de Leí, né? Os descendentes dos Lamanitas. Se é que Deus permita que eles cheguem às minhas palavras, a fim de que saibam que as coisas de seus pais, sim, falo a vós, remanescentes da casa de Israel, que são estas as palavras que digo. Então ele fala que permita Deus, né, que essas palavras cheguem a esses remanescentes aqui, e tem chegado, tá bom? Tem chegado a muitos dos descendentes do Lamanita essas palavras aqui. Bom, a primeira coisa que ele fala aqui, versículo 2. Saber é muito importante, tá bom? É um conhecimento, ele quer que nós saibamos por nós mesmos. Então, o que ele está dizendo para aquelas pessoas? Sabeis que sois da casa de Israel. Ele está falando para os lamanitas, nos últimos dias, eu quero que vocês saibam que vocês fazem parte da casa de Israel, que vocês são a casa de Israel. O que significa isso? Bom, a casa de Israel é a casa a qual o Senhor ele fez aliança com o povo. A aliança vem ali por meio de Abraão, Isaac e Jacó. O nome de Jacó é trocado para Israel, vem as 12 tribos de Israel, tá bom? Então ele está falando, vocês fazem parte das 12 tribos de Israel, vocês fazem parte do povo do convênio, de todas as nações do mundo. Deus escolheu Abraão e levantou uma nação para si,
por meio de Abraão. Então, é dessa nação aqui que ele está falando, que é a casa de Israel, tá bom? Continuando aqui, o que mais ele fala? Versículo 3. Sabei que deveis arrepender, ou não podereis ser salvo. É interessante que ele fala, vocês sabem que, devem saber que são da casa de Israel, o povo escolhido, o povo eleito, né, de Deus para ser salvo. Mas só pertencer à casa de Israel não é suficiente. No versículo 2, no versículo 3, então, ele diz, sabeis que deveis vos arrepender, ou não podereis ser salvo. Não é só a linhagem, né? Não é só se tornar israelita. Nós se tornamos a casa de Israel quando nós nos batizamos. Fazendo convênio com o Senhor, nós passamos a ser da casa de Israel. Só isso é necessário? Não. O próprio Nefe falou, né? Será que depois do batismo tudo isso, tudo estará sido feito? Não. Temos que perseverar até o fim, lendo as Escrituras, tendo amor a Deus e a todos os homens, e aí por diante. Então, aqui, Mormon ele coloca, deveis vos arrepender. Ainda que somos da casa de Israel, devemos nos arrepender. Aliás, né, o que é ensinado em Mateus 3, versículo 9, João Batista falando que até de uma pedra Deus pode suscitar descendência, né? Porque os judeus, eles falam com a boca cheia, nós somos descendentes, né, de Abraão. Mas aqui a descendência, conforme Paulo também explica, é aqueles que aceitam os convênios do Senhor e cumprem esses convênios. Esse que é a verdadeira descendência do Senhor. Versículo 4, sabeis que deveis abandonar vossas armas de guerra, e não mais vos deleitar com o derramamento de sangue, e que não deveis pegá-las novamente, a não ser que Deus vos ordene. Aqui parece que é bem literal, né? Não pegar as armas de guerra, parece que é bem literal mesmo, para que eles abandonem essas armas de guerra, tá bom? Aqui, conforme eu falei, ele está falando diretamente aos descendentes. Nada impede de nós fazermos aplicação para os nossos dias. Como que eu posso abandonar as minhas armas de guerra, tá bom? Ou fazer como está descrito lá em Alma, capítulo 24, quando os lamanitas se convertem, eles enterram suas armas de guerra para não mais usar. As armas de guerra, simbolicamente para nós, pode simbolizar aqui as coisas ruins que fazemos, falar mal da vida dos outros, fofoca. Nós devemos enterrar essas coisas que ofendem a Deus, nossas armas de guerra. Bom, versículo 5 diz assim, sabei que deveis ter conhecimento de vossos pais e arrepender-vos de todos os vossos pecados e iniquidades, e crer em Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, e que foi morto pelos judeus. Bom, vou parar aqui na metade desse versículo para dar uma explicada aqui, né? Então ele fala que devemos ter conhecimento de nossos pais, né, justamente para eles saberem ali que são da casa de Israel. E abandonar todos os pecados e iniquidades. E ele fala, vocês devem crer em Cristo, que ele é o Filho de Deus e foi morto pelos judeus. Quando fala foi morto pelos judeus, ele está falando a causa da morte de Cristo, tá bom? Cristo ele foi morto por todos, para que todos pudessem ser salvos. Bom, mas aqui quando ele fala foi morto pelos judeus, é porque foi os judeus que sentenciaram Jesus Cristo à morte. Olhando ao pé da letra, a gente vai falar, não, mas quem matou Jesus Cristo foi os romanos, não foi os judeus. Mas foi por meio dos judeus que eles vieram a crucificar Jesus Cristo. Então, é colocado ali como Jesus Cristo morreu pelos judeus. Não só aqui no livro de Mormon, né? A gente pode verificar aqui na Bíblia também, quer ver? Ó? Lá em Atos, capítulo 5, versículo 28 em diante, os apóstolos foram presos, né? Pedro, João, e aí os sacerdotes pegaram, então, e questionaram eles lá em Atos 5, 28 em diante. Não vos admoestamos nós, que expressamente não ensinasse sobre esse nome? Eis que já encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. Então, aqui tem duas acusações, né, que o sacerdote aqui, né, faz contra Pedro e João. Fala, nós já falamos que não é para falar desse nome, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Então, ou seja, a primeira proibição era deles falar no nome de Jesus. E a outra aqui, ele fala assim, e quereis trazer sobre nós
o sangue deste homem, o sangue de Cristo, trazer sobre eles ali, colocando como se eles fossem culpados do derramamento do sangue de Cristo. O que na verdade era, porque a gente continuando no texto aqui, próprio Pedro diz aqui, ó: e o Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Quem havia suspendido eles no madeiro, Jesus no madeiro, eram os romanos, mas aqui Paulo coloca. Paulo não, Pedro coloca, né, que do qual vós, né, o mataste, né, trouxe realmente o sangue. E aqui eu não sei nem porque estão reclamando, porque lá em Mateus 27, quando é o julgamento de Cristo, olha só o que eles clamam quando Pilatos tenta ali libertar Jesus, né, colocando Barrabás de um lado, um ladrão e assassino, e pediram para escolher entre Barrabás e Jesus para soltar. E aí escolheram Barrabás. Após a soltura de Barrabás, Pilatos fala: não acho culpa alguma sobre esse homem, né? E ele lava as mãos ali, dizendo: eu estou limpo do sangue desse inocente. Mas lá em Mateus 27, 25, o povo respondendo disse: o sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles clamam o sangue de Jesus. Não, é nós que estamos querendo, né, que a morte dele, né? Então é isso que, por isso que aqui mostra, né, que foi eles, né, que mataram Jesus Cristo, tá bom? Mas Cristo, na verdade, morreu por todos nós. Então vamos voltar lá no versículo 5, porque após falar aqui a identidade deles, Mormon ensinar sobre a identidade deles, que eles são da casa de Israel, ensinar o que eles devem fazer, né? Ou seja, se arrepender de seus pecados ali, ele vai ensinar mais aqui. E agora ele está falando como a salvação vai vir, por meio de Cristo. E ele continua aqui, né? E pelo poder do Pai levantou novamente, pelo que conquistou a vitória sobre a sepultura. E também nele consumido o aguilhão da morte. Falando aqui que por meio de Jesus Cristo a morte perdeu, né, o efeito ali, no sentido de a pessoa continuar morta. Todos vão ressuscitar e comparecer perante Deus, né, para ser julgado. Ele traz mais aqui, ó, versículo 6. E ele efetuará a ressurreição dos mortos, por meio do qual o homem será levantado para comparecer perante o seu tribunal. Ou seja, todos vão ressuscitar e para comparecer perante Cristo, para ser julgado. Vamos lá, Mormon capítulo 7, versículo 7. E efetuou a redenção do mundo, por meio do qual aquele que for declarado inocente em sua presença, no dia do juízo, terá permissão para habitar na presença de Deus e em seu reino, para cantar louvores continuamente com os coros celestiais, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são um Deus, num estado de felicidade que não tem fim. Então aqui a recompensa, né, dos que aceitarem Jesus Cristo. Aqui ele fala que por meio de Cristo vai vir essa salvação. Nós vamos ser limpos mediante a declaração do Senhor, tá bom? Então é por isso aqui. Versículo 8, aqui ele vai então falar sobre o livro de Mormon e sobre a Bíblia para os descendentes. Se eles crerem em um, eles têm que crer no outro também. Olha o que ele coloca aqui. Portanto, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus, e apegai-vos ao Evangelho de Cristo, que vos será apresentado não somente nesses registros, mas também no registro que chegará aos gentios, vindo dos judeus, registro esse que virá dos gentios para vós. Então está falando aqui da Bíblia e também do livro de Mormon. Se eles acreditassem no livro de Mormon, também acreditariam na Bíblia. Ele está trazendo a união, né? Como está escrito lá em Ezequiel 37. A vara de Judá e a vara de José se unindo, né, como o único evangelho de Cristo aqui. Versículo 9. Mas eis que esse escrito com o propósito de que acrediteis naquele. E se acreditareis também nesse. E se acreditarem nesse, sabereis o que se passou com vossos pais, e também as maravilhosas obras que entre eles foram realizadas pelo poder de Deus. Então, Mormon explica aqui para o povo, os remanescentes, dizendo:
Se vocês acreditarem nesse registro aqui que eu estou escrevendo, também vocês vão acreditar na Bíblia. E se vocês acreditarem na Bíblia, também vocês vão acreditar nesses registros. Porque ambos são a palavra de Deus. É isso que ele está colocando aqui. E também ele fala, e vocês vão ter conhecimento de vossos pais, né, de Leí, como chegou aqui e deu origem a essas nações aqui. Versículo 10, finalizando aqui o capítulo 7, diz assim: Sabei também que sois um remanescente da semente de Jacó. Por conseguinte, sois contado com o povo do primeiro convênio. E se crerdes em Cristo, e fordes batizado primeiro com água e depois com fogo e com Espírito Santo, seguindo o exemplo de vosso Salvador, conforme que ele nos ordenou, tudo estará bem convosco no dia do juízo, né? Então, tudo essa é a preparação para o dia do julgamento final aqui. Então, mais uma vez, ele tenta aqui trazer para esse povo que eles são da casa de Israel, revelando-lhe a identidade deles, tá bom? Fala dessa aliança, e não somente por meio da aliança, por sermos descendentes da casa de Israel, que seremos salvos, mas por meio da obediência, abandonar os pecados, e aqui ele colocou ser batizado, receber o Espírito Santo, fazer convênio com o Senhor. Bom, então essa é a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.